governador do Rio Grande do Sul autorizou algumas cidades da Serra Gaúcha a abrirem o comércio. Com a mudança, 14 municípios da região vão poder voltar ao trabalho a partir de decretos publicados pelos prefeitos. Com isso, desde o início da semana, empresas como a Kepler Weber, isso mesmo, a Randon, Marco Polo e Grendene anunciaram a retomada parcial de suas atividades, com 25% de suas equipes voltando a trabalhar. Para mais informações, a gente vai conversar agora com o economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, André Nunes. Obrigada pela sua participação, André. Existe expectativa de mais indústrias voltarem ao trabalho nas próximas semanas? Boa noite para você. Boa noite a todos os espectadores. Sim, existe ao longo das próximas semanas a expectativa de uma retomada gradual das indústrias aqui no Rio Grande do Sul. Ainda existe, né, a região metropolitana de Porto Alegre, que o decreto ainda não contempla, né? Então essas indústrias ainda não podem voltar a produzir, mas a gente tem, né, as indústrias aqui no Rio Grande do Sul, elas estão bem espalhadas por todo o estado, bastante concentradas um pouco na serra, mas tem indústrias como a Kepler Weber, né, que está mais na parte norte do estado. Então a gente está vendo aos poucos essa retomada. Existe aí uma curva de aprendizado por parte das indústrias, né, de como retomar a atividade, mantendo, né, todas aquelas necessidades de distanciamento, de higiene, como é que vai transportar os trabalhadores, como é que vai lidar com aqueles trabalhadores também que não têm a escola ainda, né, retomando, né? A gente tem várias mães, pais de família que precisam de alguém para ficar com as crianças e as escolas não retornaram e aí tem que voltar ao trabalho, isso acaba tendo um transtorno para as famílias. Então, essas questões elas têm que ser administradas pelas empresas ao longo das próximas semanas e aí, aos poucos, a gente vai vendo essa retomada acontecer. Entendi, André. E a partir da semana que vem, você falou que vai ser aquela questão da adaptação. E qual é a orientação para as empresas? Quem tem que retomar, quem precisa retomar, precisa se orientar em relação a isso com que órgão? Com a Federação das Indústrias mesmo ou com o governo do estado? Olha, tem existem três órgãos que estão dando boas orientações, todas no mesmo sentido, que é o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e o SESI, Sistema Social da Indústria, fez uma cartilha para as indústrias. Então, todas as indústrias que têm necessidade de tirar alguma dúvida, elas podem ir no SESI, no site do SESI-RS, e lá elas vão ter acesso a essa cartilha, que vai estar tudo descrito ali como é que elas vão fazer essa retomada ao longo dos próximos dias. Tudo descrito no sentido da questão sanitária, né, na questão de segurança de saúde, né? Do que são as melhores práticas e o que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde estão indicando nesse momento. Então, a partir disso, seguindo essas regras, a gente acredita que tem tudo para retomar o quanto antes, com muita segurança. Perfeito. E a gente precisa, de fato, retomar a economia, né, para voltar as pessoas a trabalhar, fazer sua renda e o próprio governo a arrecadar, né? A gerência da pandemia agora ficou de responsabilidade dos estados e municípios, né? Essa decisão que o estado está tomando, ela foi baseada em uma retomada gradual, rodízio de funcionários, em alguma outra experiência fora do país? Como é que foi? Onde vocês buscaram esse modelo para finalizar, André? Olha, quando a gente vê a comunicação do governo do estado sobre isso, né? Ele se calcou, ele se baseou num estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas, em que ela fez uma amostra para tentar estimar o quanto o vírus está disseminado dentro do estado, e aí eles chegaram, né, numa taxa um nível de contágio de mais ou menos 5.200 pessoas, e a partir disso o governador viu que existia, né, a possibilidade de flexibilizar um pouco mais. Sempre, né, seguindo essa orientação, deixou a cargo dos prefeitos, mas colocou a disponibilidade que para as regiões do estado conseguissem flexibilizar e voltar gradualmente à atividade. Assim como a indústria tem que seguir os protocolos de saúde, o próprio comércio tem todos os protocolos para serem seguidos também para a abertura das lojas, né? Então, isso está acontecendo. A capital, onde teve mais casos, parece que o governador optou por manter, né, a capital e a região metropolitana, mas ainda manter um nível maior de quarentena. Entretanto, a gente imagina que a partir aí das próximas semanas, dos próximos dias,
a gente vai ter que fazer essa retomada, né? André Nunes de Nunes, ele é economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Obrigada pela sua participação. André, te desejo um bom fim de semana e saúde para você. Eu que agradeço. Boa noite, bom final de semana a todos.